Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 7, o corpo unificado de Cristo. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença. Meus irmãos e eu nos unimos em oração em busca do teu poder, da tua bênção. Derrama sobre nós o Espírito Santo nesse momento. Ao abrirmos a tua palavra, dá-nos da tua graça, do entendimento e da compreensão de Jesus Cristo. Que o Senhor fortaleça o teu povo, responda os pedidos que cada um tem no coração. Em nome de Jesus, amém, Senhor. O corpo unificado de Cristo. O verso áureo: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, 11 e 12. Jesus Cristo subiu ao céu, prometeu derramar o Espírito Santo, enviar o Consolador. Jesus Cristo capacitou a sua igreja com dons especiais, dons do Espírito Santo, que ajudam na edificação do corpo de Cristo, da igreja de Jesus. Queridos, Jesus não nos deixou órfãos. Ele enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo nos capacita para esta missão para a qual Jesus nos chamou. Uma das fábulas de Esopo é chamada de o estômago e os pés. Diz assim: o estômago e os pés discutiam sobre qual era mais importante, e quando os pés disseram que eles eram muito mais fortes, que até carregavam o estômago respondeu: mas, meus bons amigos, se eu não lhes fornecesse alimento, vocês não seriam capazes de carregar nada. Queridos, é somente uma fábula, mas ilustra muito bem que o nosso corpo, um membro depende do outro membro, um órgão depende de outro órgão. Paulo usou o corpo humano para demonstrar um ponto de vista espiritual. Para ele, o corpo humano, a igreja, como corpo de Cristo, é composto de várias partes com habilidades diferentes e todas devem trabalhar juntas para que o corpo seja saudável. Em Efésios 4, 1 a 16, Paulo reestruturou a metáfora do corpo usada de forma tão eficaz anteriormente. Cristo é a cabeça do corpo, que o supre de pessoas talentosas que ajudam a unificar esse corpo, com cada parte, cada membro da igreja contribuindo com suas habilidades para o todo. A metáfora do corpo que Paulo usou, um corpo saudável, unificado, nos ajuda a entender o objetivo de Deus para nós. Deus deseja que sejamos partes de uma igreja frutífera, unida em Cristo. Oh, quão bom é que os irmãos vivam em união, um apoiando o outro. Todos na igreja são úteis. Todos na igreja, no corpo de Cristo, podem e devem ser usados, devem se deixar usar pelo Espírito Santo para cumprir com a missão de preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Aleluia! Na parte de domingo, a unidade do Espírito. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, vamos ler os versos 1 até o verso 3. A unidade do Espírito. Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. Novamente Paulo aqui se denomina preso de Jesus Cristo, prisioneiro de Jesus Cristo. Aqui ele fala preso do Senhor. Preso em Roma, preso pelo governo romano, mas não preso de Roma. Eu sou um preso de Jesus Cristo, o meu Senhor. Que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Paulo está dizendo que vocês andem, que vocês vivam como é digno de alguém que carrega o meu nome. Aqueles que carregam o meu nome, cristãos, têm que se assemelhar, se parecer com Cristo. Pela primeira vez, os cristãos foram chamados de cristãos na cidade de Antioquia.
porque eles acordavam falando de Cristo, dormiam falando de Cristo, durante o dia falavam de Cristo, toda a palavra, todo o assunto na boca deles era Cristo. Por isso foram chamados de cristãos. Para sermos dignos do chamado de Deus e do nome de Cristo em nós, nós precisamos viver em Cristo. Cristo é o centro da nossa vida. Que vocês andem, que vocês vivam como é digno da vocação, digno do chamado de Deus, como é digno da vocação, como é digno do chamado que Deus fez para você. Você, meu querido irmão, minha querida irmã, você se sente chamado por Deus? Jesus Cristo nos chama, o Espírito Santo nos atrai a Jesus Cristo e Ele nos capacita para esta grande e divina missão de salvar homens e mulheres comprados pelo sangue de Jesus, salvá-los para o reino de Deus. E o verso 2 diz: com toda humildade e mansidão. Paulo fala de humildade e mansidão. Humildade não é andar despenteado, sujo, com roupas rasgadas. Isso não é humildade, isso é desleixo. Muitas pessoas que têm complexos de inferioridade são consideradas humildes. Outras pessoas que são pobres são consideradas e chamadas de pessoas humildes. Mas humildade não tem a ver com riqueza ou pobreza. Humildade não tem a ver com andar bem vestido e limpo e bem penteado ou andar sujo e com roupa rasgada. Humildade tem a ver com dependência de Deus. Tudo quanto fazemos, fazemos na dependência de Deus. Nós somos simplesmente instrumentos nas mãos de Deus, vasos nas mãos de Deus, cheios do Espírito Santo, humildemente dependendo de Deus e da direção e do batismo do Espírito Santo. Jesus Cristo era uma possessão do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo. E você e eu precisamos ser possessões do Espírito Santo, não só gerados pelo Espírito Santo, mas também batizados com o Espírito Santo, dependendo do Espírito Santo em toda esta missão que Deus nos deu. Por isso, com toda a humildade, dependência de Deus e mansidão. Mansidão não é frouxidão. Mansidão não é uma pessoa medrosa, tímida. Não, mansidão é aquilo que Jesus Cristo foi. Mansidão é ter domínio próprio, é ser cortês, é ser gentil. Mansidão significa não esquentado, não pavio curto. Uma pessoa mansa, uma pessoa paciente. Por isso Paulo está dizendo que os cristãos de Éfeso e os cristãos de hoje, falando de mim e de você, nós precisamos ser humildes, dependentes de Jesus em tudo e mansos, respeitosos, gentis, corteses, com longanimidade, com longo ânimo, com paciência, com perseverança, suportando-nos uns aos outros em amor, suportando-nos uns aos outros, apoiando-nos uns aos outros em amor, não reclamando, não difamando o nosso irmão, não falando mal dele, mas suportando-nos, apoiando-nos mutuamente em amor, amando aqueles por quem Jesus morreu, que são nossos irmãos. E o verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O Espírito Santo produz unidade. Quão bom é que os irmãos vivam em união. Unidade. Nós podemos pensar diferente, nós podemos ter temperamentos diferentes e temos temperamentos diferentes, mas nós precisamos ter unidade no Espírito. No Espírito Santo nós temos que estar unidos. Unidos para quê? Para a missão que Jesus nos deu. Unidos e pelo vínculo da paz, diz aqui. Vivermos em paz, pacificamente, entre nós e com os não cristãos, pelo vínculo da paz. Meus queridos, Paulo iniciou o capítulo 4 com um chamado comovente à unidade com duas partes principais. Primeiro, ele pediu aos crentes que alimentassem a unidade do Espírito
E em segundo lugar, Paulo identificou o vitorioso e exaltado Jesus como a fonte da graça aos que lhe deram a proclamação do Evangelho e descreveu como eles, com todos os membros da igreja, contribuem para a saúde, o crescimento e a unidade do corpo de Cristo. No início do capítulo 4, Paulo pediu aos cristãos que vocês andem de modo digno da vocação de que fostes chamados. Ele usou o verbo andar no sentido figurado de comportar-se, de viver. Ele começou essa ênfase com o chamado para praticar virtudes que levam à unidade. Quais virtudes? A humildade, a mansidão e a longanimidade são virtudes que resultam em unidade na igreja. Analisemos cada uma delas. Paulo explicou em outro lugar o termo humildade, de Efésios 4:2, acrescentando a ideia de considerar os outros superiores a si mesmo. Se você considera os outros superiores a si mesmo, você vai respeitar estas pessoas. Ninguém é superior a ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Mas nós deveremos respeitar os outros. A humildade é entendida não como uma virtude negativa de autodepreciação, mas como uma virtude positiva de apreciar e de servir aos outros. E a mansidão de Efésios 4:2 é a qualidade de não ser excessivamente impressionado com o senso de importância própria. E também, mansidão significa cortesia, consideração, gentileza. E longanimidade é a qualidade de quem é capaz de suportar provocações, dificuldades, mantendo um espírito calmo. Todas essas qualidades giram em torno do tema de se afastar da importância própria e, em vez disso, se concentrar no valor dos outros. Humildade, mansidão, longanimidade são virtudes de Jesus que o Espírito Santo comunica a você. Peça e creia que você será transformado num homem e numa mulher humildes, mansos, longânimos, pacientes, com o domínio próprio. Que o Espírito Santo gere em mim e em você estas virtudes de Jesus. Aleluia! Na parte de segunda-feira, unidos no único Senhor. União em Jesus Cristo. Pense numa roda de carroça grande, com todos os raios vindo em direção ao centro, ao eixo. Todos os raios estão mais distantes um do outro à medida que se aproximam da extremidade da roda. Mas à medida que vão se aproximando do eixo da roda, esses raios se aproximam um do outro. Assim também, quando nós nos aproximamos de Jesus, nós nos aproximamos das outras pessoas. Sabem, queridos, não existe incompatibilidade de gênero. Você pode estar assustado por eu falar isso, porque muitas pessoas creem na incompatibilidade de gêneros. Existem casais que se separam por incompatibilidade de gêneros. Pessoas que não se dão umas com as outras porque creem que exista incompatibilidade de gênios. Sabe, meus queridos, incompatibilidade de gênio é ausência de Jesus, é distância de Jesus. À medida que você se aproxima de Jesus, à medida que você tem mais íntima comunhão com Jesus Cristo, você se aproxima dos seus irmãos também. Você vai se tornando mais tolerante com os seus irmãos, tolerante com os erros e os defeitos dos seus irmãos, porque você também é cheio de defeitos. Portanto, meu querido irmão, nós precisamos nos aproximar do centro, do eixo, que é Jesus Cristo. E nós vamos viver unidos. Abra sua Bíblia em Efésios 4 e vamos ler então os versos 4 até o verso 6. Há um só corpo. Que corpo é este? O corpo da igreja, a comunidade dos crentes. Há um só corpo, é a igreja de Cristo. E um só Espírito. Que Espírito é este? O Espírito Santo. Existe um Pai, existe um Filho que se revelou pelo nome de Jesus Cristo, o nome humano do Filho de Deus. E existe um Espírito na divindade, que a Bíblia indica ser o Espírito Santo,
o Espírito da divindade. Portanto, há um só corpo, ou seja, a comunidade dos crentes, um só Espírito, o Espírito Santo que nos gera, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos comunica a mente de Jesus, que nos transforma e que nos sela para a salvação. Como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Uma só esperança. Que esperança é esta? A bendita esperança da segunda vinda de Jesus. É esta bendita esperança que é oxigênio para a minha vida. Assim como eu dependo de oxigênio para respirar, eu dependo da esperança da segunda vinda de Jesus para sobreviver. É a bendita esperança da segunda vinda de Jesus que me dá ânimo para continuar vivendo, pregando, levantar cada manhã, estudando a palavra de Deus, testemunhando, pregando. Queridos, esta esperança me dá vida, me dá ânimo. Portanto, existe um só corpo, um só Espírito e uma só esperança. A esperança de que Jesus vai voltar breve, muito em breve. Eu estou aguardando a volta de Jesus Cristo para poucos anos. Não mais do que 10 anos. Não estou marcando a data, mas é o meu anseio. E eu oro, Senhor Jesus, que seja não mais do que 10 anos. Preferivelmente, Senhor Jesus, mais 5 ou mais 6 anos, eu quero ver Jesus Cristo voltando em glória e majestade. Oh, meu querido, esta é a bendita esperança que arde dentro do nosso coração. E agora o verso 5. Um só Senhor. Quem é este Senhor? O Senhor Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Aquele que primeiramente é Salvador nosso. E depois de ser nosso Salvador, ele se torna o nosso Senhor. É ele que se assenta no trono do nosso coração e dita as ordens, que manda, que exerce poder sobre nós. É o nosso Senhor. Uma só fé. Que fé é esta? A fé de Cristo. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus, e tem a fé de Jesus. É a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Queridos, uma só fé. Não precisa divagar para saber que fé é esta. É a fé de Jesus, comunicada para você através do Espírito Santo. Uma fé que nos torna dependentes do Pai, dependentes do Espírito Santo, assim como Jesus era dependente do Pai e dependente do Espírito Santo para viver a vida santa aqui na terra. Um só Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Uma só fé, a fé de Jesus e também a fé em Jesus como nosso Salvador. Um só batismo. Que batismo é este? O batismo por imersão. Jesus Cristo disse em Mateus 28, versos 18, 19, ide a todo mundo, pregai o Evangelho, ensinando-as todas as coisas e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo em Jesus Cristo. É o batismo que marca a nossa morte para o pecado, nosso sepultamento na sepultura das águas e então ressuscitamos como novas criaturas em Cristo Jesus. Nascemos da água e nascemos gerados pelo Espírito Santo. E o nosso nome entra para o livro da vida do Cordeiro. Meu querido irmão, um só batismo. Há pessoas que perguntam, pastor, e as pessoas que se batizaram pela segunda vez, pela terceira vez? Mas é o batismo em Jesus Cristo. Há pessoas que, devido a uma vida em pecados, ou de apostasia, ou porque se afastaram dos caminhos de Deus, sentem a necessidade de serem rebatizadas, porque sentiram que anularam o batismo que tiveram. Nós respeitamos o desejo destas pessoas. Um segundo batismo só acontece a pedido do crente, quando ele sente a necessidade, quando ele pede, porque ele sente que ele anulou o batismo dele, o primeiro batismo. Então ele pede para ser batizado. A pedido do crente, ele pode ser batizado, mas é um só batismo no sentido de o batismo por imersão, o batismo em Jesus Cristo, o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. É isto que Paulo está dizendo? Uma só fé, um só Senhor, um só batismo. E agora o verso 6. Um só Deus e Pai de todos.
Não existem dois pais na divindade. Existe um pai na divindade. Existe um filho na divindade, que encarnou, que se tornou humano e recebeu o nome de Jesus. Existe um Espírito na divindade, que é conhecido como Espírito Santo. Portanto, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Vocês estão vendo aqui a soberania do Deus Pai. Esta soberania do Deus Pai será visivelmente revelada quando Jesus Cristo destruir Satanás no final dos 1000 anos. Quando Satanás for destruído e queimado, feito cinzas, e Jesus Cristo criar um novo céu e uma nova terra. Então Jesus Cristo, ele ficará à cabeça da família humana como o segundo Adão, e deixará o controle do mundo, do cosmos, de todo o universo, nas mãos do Pai. É isso que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Convido você para que leia comigo 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 24 em diante. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. No fim, no final dos 1000 anos, quando Satanás for queimado e todos os ímpios queimados, então, diz aqui Paulo no verso 24, virá o fim. Quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai, então o Filho vai entregar o reino ao Pai quando destruir Satanás. Não existirá mais a morte, porque a morte é Satanás, e a morte morrerá, deixará de existir. Verso 25, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Até que Satanás seja destruído, quem está reinando é Jesus Cristo. Convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. E depois, verso 26, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte é Satanás. Verso 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Está falando de Jesus. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Verso 28, e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus, o Pai, seja tudo em todos. Queridos, a soberania do Deus Pai na eternidade, no novo céu e na nova terra. Por isso Paulo destaca o Deus Pai como soberano, Jesus Cristo, o nosso Senhor, a cabeça da família humana, liderando a família humana como segundo Adão. Foi por isso que Jesus encarnou, e encarnou para todo sempre. Por isso aqui o Efésios capítulo 4, verso 6, nós lemos: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Isto vai se cumprir após os 1000 anos, quando o último inimigo, Satanás, for destruído. Então Cristo entregará o reino ao seu Pai. Queridos, o capítulo 4, versos 4 a 6 são muito esclarecedores. A lista que Paulo faz aqui inclui 7 elementos. Ele começa com 2 elementos juntos, um só corpo e um só espírito. O terceiro é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. A lista então apresenta mais 3 elementos. Um só Senhor, que é Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. Uma só fé, a fé de Jesus e a fé em Jesus também. E um só batismo, o batismo em Jesus Cristo, o batismo por imersão, o ser sepultado nas águas e nascendo das águas e nascendo do Espírito. E um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Paulo não está defendendo aqui a heresia do panteísmo, que tudo é Deus e Deus é tudo. Não, queridos. A natureza não é Deus. A natureza foi criada por Deus, mas não é Deus. Mas Deus está presente na sua criação, mas a criação de Deus não pode ser adorada como Deus. Paulo não está defendendo o panteísmo, nem o panenteísmo,
que argumenta que o mundo está incluído no ser de Deus, embora não esgote esse ser. Porém, Paulo está proclamando a transcendência de Deus, é sobre todos, e defendendo também a imanência de Deus, porque está em todos. Bendito seja o nosso Deus e Pai, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bendito seja o Espírito Santo, que produz a unidade entre os crentes, a unidade da paz. Queridos, Pai, Filho e Espírito Santo, unidos na salvação. O que Paulo mostra aqui em Efésios capítulo 4 é que a missão de salvar a família humana não foi a missão só de Jesus. O Pai está envolvido inteiramente nesta missão. O Filho está envolvido porque se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo está envolvido porque aplica na sua vida os méritos de Jesus Cristo. Atrai você para Jesus Cristo, transforma o seu coração, nos convence dos pecados e nos comunica a santidade e a vida santa de Jesus. Aleluia! Na parte de terça-feira, o Cristo exaltado, doador dos dons. Cristo exaltado no céu. Quando ele subiu aos céus, ele foi entronizado 50 dias após a ressurreição de Jesus. Ele foi entronizado no céu. Ele assumiu seu ministério sacerdotal no santuário celestial. Ele ungiu o santuário celestial. E ele cumpriu aquilo que ele disse quando estava aqui na terra: todo o poder me é dado no céu e na terra. Queridos, Jesus Cristo então enviou o Espírito Santo. O Cristo exaltado e entronizado no céu, ele é o doador dos dons, porque através do Espírito Santo ele habilitou e proveu dons para a sua igreja. Abra sua Bíblia e vamos ler Efésios 4 e os versos 7 até o verso 10. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. A Bíblia diz que Jesus Cristo, subindo ao alto, ou seja, quando ele ascendeu ao céu, ele ascendeu ao céu no dia que ele ressuscitou, no dia 16 de Nisan, no dia das primícias. Ele subiu ao céu com uma multidão de cativos, com uma multidão de seres que foram ressuscitados, glorificados, e foram feitos primícias dos mortos. As primícias dos mortos, aquela multidão que ressuscitou com Jesus, que está revelada ali em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53. Essa multidão que ressuscitou com Jesus, juntamente com Jesus, eles são chamados de primícias dos mortos. Por isso, queridos, Jesus, quando subiu ao céu, não subiu sozinho. Ele levou uma multidão com ele. Levou cativo o cativeiro, porque ele libertou do cativeiro da morte aqueles pecadores que morreram em Cristo. Portanto, morreram salvos e ressuscitaram glorificados. Por isso a Bíblia diz: subindo ao alto, não foi sozinho. Levou com ele cativo o cativeiro e deu dons aos homens, porque ele foi entronizado no céu no dia do Pentecostes, 50 dias após a ressurreição de Jesus. E nesse dia ele derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja, e ele derramou dons através do Espírito Santo. E o verso 9, nós lemos: ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Antes de subir ao céu, Jesus Cristo desceu do céu. Ele foi enviado do céu, tornou-se um de nós, nascendo da Virgem Maria. Ele morreu na cruz e foi sepultado, descendo então às partes mais baixas da terra, na morte, na sepultura. Mas ele ressuscitou e subiu ao céu. Por isso o verso 9 deve ser entendido assim: ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Primeiro ele desceu como enviado de Deus para a família humana. Depois ele subiu para ser exaltado como nosso representante, exaltado no trono lá no santuário celestial. O verso 10 diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu. É claro que Paulo está falando
da encarnação de Jesus Cristo e depois da ascensão de Jesus Cristo. Subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Por que ele diz aqui, subiu acima de todos os céus? Porque Cristo, quando foi entronizado no santuário celestial, ele assumiu toda a responsabilidade. Ele é o sacerdote, ele também é o juiz do juízo celestial. Queridos, o reino está nas mãos do Filho, e o Filho vai reinar até o fim, quando Satanás será queimado no final dos 1000 anos. Então ele entregará o reino ao Pai. Até aquele momento, no final dos 1000 anos, Jesus Cristo reina sobre tudo e sobre todos. Por isso, Paulo está dizendo em Efésios 4, verso 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Tudo no céu, hoje, depende de Jesus Cristo. Deus o Pai está em juízo. E Jesus está defendendo a vida dele própria para defender o Pai no juízo celestial. E Jesus está usando também a vida de cada um dos santos do Altíssimo. A vida de cada um dos santos do Altíssimo está sendo usada no juízo celestial em defesa do Pai, em defesa da lei do Pai, porque a lei de Deus é santa, justa e boa. Por isso, Jesus Cristo no santuário celestial defende o Pai. Foi ele que pegou o livro selado com 7 selos. Ele é o único que poderia abrir o livro selado com 7 selos. Por isso, João 5,22 diz que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar, porque ele se tornou um de nós. Por isso ele tem autoridade para abrir o livro selado com 7 selos e operar e processar o juízo celestial em 7 fases. Ele foi colocado lá no céu acima de tudo, acima de todos, até que no final dos 1000 anos Satanás será destruído, será morto. Então, conforme diz 1 Coríntios capítulo 15, nós lemos com vocês a partir do verso 24, 1 Coríntios 15, verso 24 em diante, e o verso 25 diz, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Isto vai acontecer no final dos 1000 anos. Então Jesus entregará o reino ao Deus Pai. E ele, o Pai, reinará sobre tudo e todos. E Jesus estará à frente da nossa família humana. Meu querido irmão, estas são as revelações de Paulo, que o Espírito Santo deu a ele e que ele está dando para você. Na meditação matinal recebereis poder. Ellen White comenta falando, Cristo subiu às alturas, levando o cativo cativeiro e concedeu dons aos homens. Após a ascensão de Cristo, quando o Espírito desceu, segundo foi prometido, como um vento veemente e impetuoso, enchendo todo o aposento em que os discípulos estavam reunidos. Qual foi o resultado? Milhares se converteram num dia. Línguas de fogo foram vistas descendo sobre cada discípulo. E eles falaram línguas inteligíveis, línguas que o povo ouviu e entendeu a mensagem do Evangelho, e cerca de 3.000 almas foram batizadas naquele dia. Jesus Cristo subiu ao céu, foi entronizado, recebeu todo o poder, enviou o Espírito Santo e através do Espírito Santo deu dons para a igreja. Você, meu querido irmão, também recebeu dons do Espírito Santo. Aqueles que ainda não sabem qual é o dom que o Espírito Santo deu para eles, elas devem buscar em oração e pedir para Jesus Cristo mostrar, Senhor, qual é o dom que o Senhor me deu? Ajude-me a desenvolver este dom, transformar este dom num ministério, para o bem da igreja, para a salvação de almas. Aleluia! Na parte de quarta-feira, dons do Jesus exaltado. Queridos, o apóstolo Paulo fala dos dons do Espírito Santo em Romanos capítulo 12, ele também fala dos dons do Espírito Santo em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e também fala dos dons do Espírito Santo aqui em Efésios, capítulo 4. Vamos ler então Efésios, capítulo 4, e os versos 11 até o verso 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas,
e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Queridos, ninguém pode pensar que não recebeu dom nenhum. Jesus Cristo subiu ao céu e derramou o Espírito Santo e distribuiu dons à sua igreja. Não a igreja prédio, edifício, dons para a igreja, membros, para indivíduos resgatados pelo sangue de Jesus. Por isso aqui diz, ele mesmo deu uns para apóstolos. Apóstolo é o enviado, é aquele que, como o apóstolo Paulo, sai pregando e fundando igrejas, plantando igrejas. O apostolado de Paulo, o apostolado de Pedro, o apostolado de João. Pessoas que fundaram igrejas, plantaram igrejas. Deus me deu este dom, a mim e a minha esposa. Nós somos apóstolos, porque nós fomos enviados por Deus para plantar igrejas. Em todos os lugares onde nós trabalhamos, em Curitiba, no interior do Paraná, na cidade de Manaus, em Fortaleza, na Missão Costa Norte, em Teresina, no Piauí, queridos, nos Estados Unidos, em todos os lugares por onde andamos, plantamos igrejas. Mesmo depois da aposentadoria, nós jubilamos em 2013, mês de julho de 2013. E depois da jubilação, nós viemos morar na Flórida, onde moramos por 6 anos. E durante esses 6 anos, plantamos uma igreja também em Jacksonville. Com apoio de um grupo de irmãos de Jacksonville, plantamos esta igreja, que hoje é uma exuberante e linda igreja. Queridos, Deus nos deu o dom do apostolado. E a prova é de que onde nós vamos, fundamos igrejas. Este é um dom que o Espírito Santo dá para alguns. O Espírito Santo não dá o mesmo dom para todos, mas o dom mencionado pelo apóstolo Paulo aqui começa como sendo o dom do apostolado. E o segundo dom mencionado pelo apóstolo Paulo aqui em Efésios 4:11, e outros para profetas. Profetas. Deus capacitou a igreja adventista com o dom profético. O dom profético se manifestou na vida de Ellen Goldwhite. Ela nasceu em 1827 e morreu em 1915. Escreveu mais de 50 livros. Mas, queridos, o dom de profecia não está restrito somente a Ellen White. O dom profético pertence à igreja remanescente. Eu acredito particularmente que os 144 mil são profetas porque pregam as profecias. Os 144 mil entendem as profecias de Daniel e de Apocalipse e pregam as 3 mensagens angélicas. São profetas, não no sentido como Ellen White foi profeta, recebendo visões e sonhos, mas são profetas no sentido de pregarem, anunciarem as profecias de Deus reveladas em Daniel e em Apocalipse, a verdade presente, as 3 mensagens angélicas. O dom profético se revela na vida dos 144 mil, porque eles, com o rosto resplandecendo de santa consagração, eles sairão com poder destemidamente pregando a verdade presente, as 3 mensagens angélicas e preparando um povo para a volta de Jesus. Por isso o dom profético está presente na igreja remanescente. Apóstolos, profetas e outros para evangelistas, diz aqui. Aqueles que pregam fazendo séries de evangelismo, convertendo almas, dando estudos bíblicos, são evangelistas. E outros para pastores, que pastoreiam as igrejas, e doutores e mestres, são dons do Espírito Santo. E agora diz o verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para que Deus dá os dons do Espírito Santo? Para o aperfeiçoamento de cada um dos santos do Altíssimo, para o crescimento da igreja, para a unidade da igreja, para a obra do ministério, diz aqui, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons não são dados inutilmente. Assim como o dom de língua, que foi dado no dia do Pentecostes, em Atos capítulo 2, foi um dom de língua inteligível, útil na pregação do Evangelho, porque aqueles que ouviram a mensagem dos apóstolos no dia do Pentecostes, eles entenderam a mensagem
e foram salvos, assim também, meus queridos, a manifestação dos dons do Espírito Santo são para aquilo que é útil. O Espírito Santo não dá dom inútil, desnecessário. Por isso Paulo aqui diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Deus tem um propósito em dar dons para a obra do ministério, não para ser enterrado. E aqui diz para a edificação do corpo de Cristo, para fazer a igreja crescer. E o verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé. Os dons dados pelo Espírito Santo visam o crescimento, a unidade da igreja, unidade da fé, até que cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. O Espírito Santo nos ajuda a entender melhor Jesus, assimilando Jesus, assimilando o caráter de Jesus, a mente de Jesus, crescer no conhecimento do Filho de Deus, até alcançarmos a estatura de varão perfeito, varoa perfeita, homens e mulheres perfeitos em Jesus Cristo. Oh, meu querido irmão, nós almejamos a perfeição em Cristo, nós almejamos um caráter sem ruga, sem mácula. Esse é o caráter de Cristo que está sendo implantado pelo Espírito Santo na sua e na minha vida. Deus quer que cheguemos à posição de varão e varoa, ou seja, homens e mulheres perfeitos em Cristo, à medida da estatura completa de Cristo. O que significa isto? À medida da estatura completa de Cristo. Ele é o padrão, ele, Cristo, é o modelo. Nós vamos crescer até a estatura completa de Cristo. Não está falando somente na estatura física, mas também no desenvolvimento do caráter de Jesus em nós. Ninguém vai receber o selo do Deus vivo se não tiver o caráter de Cristo implantado neles, refletindo o caráter de Cristo, com o rosto brilhando, resplandecendo de santa consagração. Queridos, não é presunção, não é pretensão querer almejar, orar e buscar o santo e perfeito caráter de Jesus Cristo, porque é isso que Paulo está falando aqui, que o Espírito Santo distribui dons para a igreja, para o crescimento da igreja, para o crescimento no conhecimento do Filho de Deus, para nos tornarmos varões perfeitos à medida da estatura completa de Cristo. Cristo em você, Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Na parte de quinta-feira, crescendo em Cristo. Quem não está crescendo está morrendo. Diariamente precisamos crescer em Cristo. Assim como as plantas crescem diariamente, umas crescem mais, outras crescem menos, mas todas as plantas bem regadas estão crescendo. Assim também você, crente em Jesus Cristo, que está sendo regado pelos aguaceiros do Espírito Santo, você está crescendo em Cristo. Uns crescem mais rapidamente, outros mais devagar, mas todos precisamos estar crescendo em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Efésios 4:14 e vamos ler Efésios 4:14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Há pessoas que não crescem espiritualmente. Existem pessoas que se convertem e fazem um estudo bíblico e são batizadas, mas só fizeram o estudo inicial das 27 ou 28 doutrinas fundamentais, mas não leram nenhum livro do Espírito de Profecia, não fazem ano bíblico, não estão crescendo espiritualmente, são crianças espirituais. Não cresceram. Por isso Paulo está dizendo para que não sejamos mais meninos inconstantes. No começo da nossa vida espiritual, nós somos meninos, crianças inconstantes, mas não poderemos permanecer assim. Aqui Paulo está dizendo, são levados em roda por todo o vento de doutrina. Toda doutrina que surge, as pessoas abraçam e acreditam. São muito crédulos, são muito ingênuos. Você não pode se deixar levar por todo o vento de doutrinas. Nós, quando estudamos a Bíblia, nós precisamos receber a iluminação do Espírito Santo individualmente. O Espírito Santo é dado individualmente para aquele que busca, aquele que pede.
E a Bíblia vai jorrar luz diante dos seus olhos quando você busca a direção do Espírito Santo antes de estudar a Bíblia. Por isso você se firma na verdade e não será levado por todo vento, qualquer vento de doutrinas. Verso 14 diz: pelo engano dos homens. Há homens dentro da igreja, existem instrumentos de Satanás dentro da igreja que têm o objetivo de desencaminhar os filhos de Deus, disseminando heresias, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, intencionalmente usados por Satanás para desencaminhar, para enganar aqueles que não se firmam na verdade. Paulo está advertindo você, meu querido irmão, para que você se firme em Cristo Jesus, tenha comunhão pessoal com Jesus, estude a Bíblia, lendo-a com seus próprios olhos, buscando o batismo do Espírito Santo. É algo pessoal entre você e Deus, não se deixando instruir somente pelos outros, mas comparando tudo que falam, tudo que ensinam, comparando com a Bíblia, para ver se é assim mesmo que Deus está ensinando na Bíblia. É bem visível quando você lê aqui Efésios 4, verso 14, que os dias de Paulo são parecidos com os dias nossos, os dias atuais. Paulo percebia um ambiente parecido com o nosso, em que várias ideias, como qualquer vento de doutrina e esquemas enganadores, são lançados sobre os crentes. Paulo, usou 3 conjuntos de metáforas para descrever os perigos da teologia imprevisível. Primeiro, a imaturidade da infância, para que não sejais mais como crianças. Em segundo lugar, o perigo em alto mar, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina. E em terceiro lugar, ser enganado por pessoas ardilosas que, como jogadores, praticam truques. Paulo usou a palavra grega cubeia, jogo de dados, da forma figurada para indicar astúcia ou truque, pessoas que astuciosamente enganam os crentes. Paulo acreditava que a divisão é uma marca importante do erro e que aquilo que nutre e faz o corpo crescer e o ajuda a se manter unido é bom, ao passo que aquilo que o esgota e divide é mal. Leia também Efésios capítulo 4, verso 15 e 16. Efésios capítulo 4, verso 15. Antes, seguindo a verdade em amor. Sigam a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Você ama o seu irmão? Você se interessa pelo seu irmão? Você sabe o nome completo dele? Você sabe onde ele mora? Você sabe se ele está passando por necessidades? Você procura se aproximar das pessoas, tentando ajudá-las, estendendo-lhes a mão, praticando a caridade? É isso que Paulo está dizendo antes, seguindo a verdade em caridade, em prática da caridade, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. E o verso 16, do qual todo o corpo, ou seja, toda a comunidade dos crentes, bem ajustada e ligada pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Meu querido irmão, a Igreja de Cristo só pode crescer em amor. O Espírito Santo coloca na sua vida o amor de Deus, o amor compaixão, o amor caridade, o amor misericórdia, o amor que perdoa, o amor que tolera os defeitos dos irmãos, o amor que estende a mão, o amor que levanta aqueles que caem. Deus quer derramar sobre você, meu querido irmão, o amor. O Espírito Santo pega o amor de Jesus Cristo e implanta no seu coração. Deus é amor. Importa que você e eu nos amemos uns aos outros, crescendo em Cristo, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem não está crescendo, está morrendo. Mas você está sendo desafiado a crescer em Cristo cada dia, lendo e estudando a Bíblia, orando, confessando, buscando o batismo do Espírito Santo,
praticando a caridade e a misericórdia. Queridos, o Espírito Santo derramou dons sobre a igreja e você também tem dons do Espírito Santo. Creia nisso. Busque saber de Deus quais são os seus dons e peça a ajuda do Espírito Santo para transformar estes dons em ministérios de salvação, ministérios dentro da igreja e fora da igreja. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você e que você e eu, unidos pelo vínculo da paz, unidos pelo poder do Espírito Santo, exaltemos Jesus Cristo em nossa vida e que todos possam ver Jesus em você, Jesus em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. Aleluia! Deus derrame sobre você as bênçãos que você precisa, respondendo às suas orações. E eu termino dizendo as palavras de Jesus: a minha paz vos dou. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Esta é a certeza também da sua e da minha vitória. Aleluia! Fique com a paz de meu Jesus. Amém.